E aí, meu povo, beleza? Vamos aqui continuar nossas aulinhas de sociologia. Como vocês viram, a gente tratou Durkheim com respeito, né? Não foi uma aulinha de 10 minutos aí falando dos pontos essenciais de Durkheim de uma maneira vaga. Não, a gente realmente, nós fomos lá e conhecemos as 3 principais obras do Durkheim, as 3 principais teorias dele e como ele vai chegar ao conceito de fato social. Então, assim, como ele chegou ao conceito de suicídio através do conceito de fato social. A gente realmente tratou o Durkheim com uma certa consistência e não vai ser diferente com Karl Marx, né? Karl Marx é um filósofo muito mais polêmico, um sociólogo, um filósofo muito mais polêmico do que Durkheim. É muito fácil você encontrar pessoas falando sobre Durkheim de uma maneira muito técnica. Aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem nem falam sobre Durkheim. Agora, Karl Marx não. Quem não conhece, nunca leu, nem sabe a teoria direito, está falando sobre Durkheim. Quem conhece, quem não conhece, mesmo assim está falando sobre Karl Marx, né? Diferente de Durkheim. Ai, troca. E aí, meu povo? Beleza? Tudo pronto aí? Preparados para mais uma aula de sociologia? A gente vai começar a falar agora de Karl Marx, né? E como vocês viram, a gente tratou nosso último sociólogo aqui com muito respeito. A gente tratou Durkheim como se deve. Não aquelas aulinhas de 10 minutos que você encontra aí no seu YouTube, não. Aqui foram aulas sequenciais de 30, 40 minutos, onde eu trabalhei com calma cada conceito de Durkheim através das suas 3 principais obras. Então você entendeu como Durkheim foi construindo o conceito de fato social através da ideia de organicismo, né, a ideia funcionalista de Durkheim, positivista, e como ele vai chegar à questão do suicídio para provar, para deixar a sua teoria fechadinha no que ele realmente acredita ser a definição melhor de como a sociedade funciona, através de um processo que o Durkheim chama de fato social, né? E aí a prova maior disso seria que o próprio suicídio é um fato social, ou seja, não depende do indivíduo, é uma questão coletiva, é fruto do coletivo. A mesma coisa ele vai fazer aqui com o nosso amigo Karl Marx, né? Karl Marx é um filósofo muito mais polêmico, é um filósofo, sociólogo, economista, muito mais polêmico, né? Muito mais polêmico do que o Durkheim. O Durkheim ninguém fala sobre ele, quem não conhece, né? Nem fala sobre ele. Quem conhece geralmente fala de Durkheim do ponto de vista técnico. Então Durkheim disse isso e tal. Agora, meu amigo, o Karl Marx, muita gente que nunca leu Karl Marx, não conhece direito Karl Marx, está aí falando, gravando vídeos sobre Karl Marx, né? Pessoas que conhecem, às vezes são apaixonadas ou odeiam Karl Marx, mas é interessante como o Karl Marx aqui, cara, ele vem como um filósofo e um sociólogo muito mais apaixonante e que, como desperta paixões, né? Pessoas odeiam, pessoas amam o Karl Marx. Na prática, eu tenho 2 tipos de alunos, né? Os alunos que odeiam, vamos colocar 3, aqueles alunos que não se interessam, não conhecem muito sobre Karl Marx. Mas geralmente eu tenho aqueles alunos que odeiam o Karl Marx e veem ele como o pior acontecimento do século XX, sabe? Pior, às vezes até que o nazismo em si. Sim, tem gente que acha e acredita que o Karl Marx é pior que o nazismo, sabe? Porque ele representa o começo do comunismo e o comunismo matou mais gente que o nazismo, etc, etc. Então tem ele assim como um proto-Hitler, né? Um cara que criou Hitlers. E tem aqueles que vão ver Karl Marx como um messias. Ou seja, não há meio termo quando a gente fala de Karl Marx. E eu espero que a minha aula consiga despertar em você essa vontade de entender, essa paixão pela filosofia, pelo pensamento de Karl Marx, porque ele realmente é um sociólogo, um pensador que mexe com o nosso estômago, assim, que mexe com os nossos nervos. Então vamos lá, tá? Primeiro eu queria deixar isso claro, deixa de lado aí o seu preconceito, tá? Sobre Karl Marx, ou seja, o seu pré
conceito mesmo. Ah, eu odeio, eu amo, Karl Marx, isso e aquilo. Não, cara, vamos tentar entender Karl Marx na visão do próprio Karl Marx. Vamos entender o pensamento de Karl Marx como um fenômeno importante, histórico da sua época. Essa é a minha proposta aqui de aula para vocês, tá? De maneira bem imparcial mesmo, ao máximo possível, tentar olhar o Karl Marx. Eu aqui não vou ser imparcial porque eu vou defender Karl Marx. Quem é meu aluno me conhece sabe que eu não sou marxista, mas isso não importa aqui. O que importa é nós realmente conseguimos olhar para o Karl Marx, tá? Entender ele. E eu aqui agora tenho que defendê-lo para você poder entender o pensamento dele melhor. A melhor maneira de entender um filósofo é se tornando quase um discípulo quando você está escutando a teoria dele. Depois você vai lá e critica, né? Sabem que essa é a didática que eu uso em si. A principal característica do Marx, a primeira e principal característica é a postura dele como filósofo e como pensador. Olha só, o Karl Marx ele vai dizer: todos os filósofos, tá, até agora se limitaram a interpretar o mundo. Eu, Marx, não quero interpretar o mundo. Eu quero transformar o mundo. Isso é extremamente importante aqui, tá? Para o Karl Marx, o que interessa não é só conhecer. O Karl Marx não quer que você pegue o livro dele, leia e fale assim: pô, Marx, curti, massa, hein? Legal o seu livro, cara, olha, eu até concordo. Não, cara, o Karl Marx ele quer que em última instância você sim pegue em armas e mude a sociedade em si. Não adianta interpretar, a ideia é conseguir transformar e transformar a sociedade em algo mais justo, mais igualitário, menos exploratório, tá? Essa é a principal questão da filosofia do Marx em si. E como a gente começa, todos os autores, né, todos os filósofos, sociólogos, quando a gente fala aí do Karl Marx, a primeira coisa que é interessante a gente buscar e analisar e falar um pouquinho é sobre a vida do Karl Marx. Então, assim, é muito interessante isso. Quem gosta do Karl Marx, quem, assim, se afiniza pelo pensamento do Karl Marx, gosta de falar da juventude. Tem até um filme que eu indico aí, tá? O Jovem Marx. Se você puder aí encontrar esse filme, se eu não me engano, acho que tem até no YouTube para assistir. Esse filme, cara, é um filme bacana para você entender, é um bom filme para você entender o pensamento do Marx enquanto jovem, o que levou ele talvez a ser Karl Marx, né? Então quem gosta do Marx gosta muito de falar da juventude, onde o Karl Marx está lutando contra a exploração dos trabalhadores, está ali com as suas teorias confrontando o pensamento vigente de que o trabalho ali era a oportunidade e que em si o trabalhador ele poderia ser tratado como um dos objetos da fábrica, né? Então Karl Marx é um dos primeiros pensadores que vai realmente analisar isso de maneira mais profunda e fazer as suas críticas. O Karl Marx, influenciado pelo anarquismo, por outros pensamentos da época, o Karl Marx então vai construir uma teoria já na sua juventude para trabalhar com essa, como eu falei, com essa principal questão aí da igualdade social. Quem gosta do Marx gosta de falar dessa juventude apaixonada do Marx. Quem não gosta do Marx, né? Quem acha que o Karl Marx é, como eu falei lá, o pior acontecimento, cara, essa pessoa que odeia o Marx geralmente não fala da sua juventude, e sim fala da sua velhice, porque o Karl Marx terminou a vida aí como um burguês, vamos dizer assim, não rico, ele nunca foi rico, mas ele vivia de festas em Paris, né? Vivia em mansões às vezes e vivia através do financiamento de pessoas ricas, de burgueses. Então essa contradição aí, né, do pensamento do Karl Marx talvez é o que faz com que muitas pessoas hoje, né, gostem de falar da velhice do Marx. Então, assim, primeiro é isso, tá? É só para deixar claro, né? Fui dar uma olhadinha para ver se está gravando ali. É só para deixar claro para vocês que a melhor maneira, talvez, de se entender o Marx... Deixa eu ver aqui. Não, cara... Então, é isso. Sabendo um pouquinho mais da história dele,
né, sabendo um pouquinho mais sobre essas duas etapas da vida do Marx, a gente vai se focar aqui no que realmente interessa de Karl Marx, a infância do Marx. Por que a infância é tão importante? Pelo menos na minha visão como pesquisador, a infância do Marx revela mais, né, sobre o porquê Marx caminhou por onde caminhou do que qualquer outra etapa da vida do Marx. Na infância do Marx você vai encontrar uma criança de família judia, onde o pai tem que mudar para a Prússia, ele tem que mudar de cidade um pouco por ser judeu e estar numa região onde o judaísmo não era aceito, vai para uma comunidade, para uma cidade extremamente puritana, né, protestante, e lá ele passa num concurso público, ele vira um dos advogados do rei da Prússia, né? E para ele pegar esse cargo, né, que nem era um cargo que pagava tão bem assim, mas para ele pegar esse cargo, toda a família começa a fingir que não é judia. Então, fora de casa, Karl Marx é protestante, né, é calvinista, dentro de casa ele é judeu, e nesse processo ele já não é nenhuma coisa nem outra, tá? O Karl Marx começa a ver a religião como um tipo real de separação, de alienação, como a gente vai ver aqui. A religião é o ópio do povo, ou seja, é um tipo de droga que anestesia o povo para as injustiças sociais. Essa aversão, essa ideia de que as religiões só servem mesmo para separar, para nos separar, o Karl Marx vai adquirir isso principalmente na sua infância, com as suas experiências de vida, tá? Karl Marx ele tem uma teoria que tem como principal função a ideia de mudar o mundo. E por que ele quer mudar o mundo? Ele quer mudar o mundo porque esse aqui, ó, é o mundo de Karl Marx, né? É o mundo que ele está localizado. O que você vê aqui são os trabalhadores da época da Revolução Industrial. A maior parte desses trabalhadores eram crianças, mulheres grávidas, chegavam a trabalhar até 12, 16 horas por dia. Entenda, a Revolução Industrial, ela não causou a pobreza ela já existia, né? Talvez a condição natural do ser humano é uma condição de pobreza. A gente não nasce rico, e antes da Revolução Industrial havia muita pobreza, né? Feudalismo, mesmo mercantilismo. Mas a Revolução Industrial ela explorou isso de uma maneira há muito tempo não explorado, através do que o próprio Marx vai chamar de proletariado. Por que proletariado? Por que aqueles que viviam como trabalhadores nessa época eram proletariados? Porque eles não tinham nada a oferecer a não ser a sua prole, os seus filhos. Eles tinham que ter muitos filhos para poder ter um pouquinho mais de ganho, já que se pagava muito pouco. Então, com vários filhos, conseguia-se ganhar um pouco mais de moedas. Essa exploração do trabalho, onde a única maneira que o trabalhador tinha de crescer financeiramente era tendo mais filhos para ter mais mão de obra, foi o que caracterizou o que o Marx vai chamar de proletariado. Beleza? E fazendo essa introdução ampla, eu não posso deixar de falar de O Capital. Quando a gente fala do Karl Marx, né, a maior parte das vezes você vai encontrar pessoas aí que, como eu falo, nunca leu um livro do Marx, ou só leu o Manifesto Comunista, que é um livro bacana, é uma boa porta de entrada, mas ele nem foi escrito realmente por Marx em si. O Manifesto Comunista tem uma participação do Marx, mas ele é um panfleto do Partido Comunista e é idealizado principalmente pelo Engels, né? Não, pelo discípulo do Marx. O Marx tem uma contribuição ali, mas não é um livro que consegue realmente mostrar quem é Karl Marx, mas nem de longe, né? O Manifesto Comunista consegue isso. Outra coisa importante é que, assim, quando eu falo de Karl Marx, eu falo de um autor, e é esse o foco que eu estou querendo dar aqui, que tem uma obra muito vasta, né? A principal obra dele, O Capital, e essa obra é a obra responsável por ter dado nome ao capitalismo, né? O acúmulo de capital, a ideia de que quem tem capital é que consegue produzir e ficar mais rico. Quanto mais dinheiro, mais capital, mais riqueza você pode construir. Quanto menos capital, menos você pode construir capital. Essa ideia do que é o capitalismo como sistema financeiro, né? E esse próprio nome capitalismo surgiu com esse livro aqui. Esse livro não, esse compêndio, esses tomos de livro. Você vai achar o Capital aí em 4 tomos, em 6 tomos. Agora tem uma edição brasileira em 6 tomos, cara. Cada volume, cada tomo, né? Cada tomo é um volume, cada volume é bem grande. E eu tô dizendo pra você que é um livro muito, mas muito complexo de se ler e muito extenso de se ler. Eu digo para vocês que
o próprio Karl Marx, né? O próprio Karl Marx, para escrever essa obra aqui você tem a capa original que eu estava mostrando para vocês. Para escrever essa obra, Karl Marx demorou 25 anos. Então não é o seu videozinho lá de 5 minutos lá do Nando Moura, eu não sei de quem você assiste lá, que vai realmente conseguir destruir o pensamento de Karl Marx, tá? Eu tô caminhando aqui para você entender tudo que está em volta desse autor, entender, opa, saí da luz aqui, entender tudo que está em volta desse autor e entender tudo que está em volta do pensamento dele. Quando a gente fala de Karl Marx, é muito comum aparecer em algumas provas, né? Karl Marx, ele criou um socialismo científico, né? É diferente do socialismo utópico. O que isso quer dizer? Na prática, é só o nome que o próprio Marx e alguns marxistas vão dar para a ideia de uma teoria socialista baseada em mudanças econômicas. Porque a gente já tem um socialismo lá em Rousseau e há outros autores que a gente pode chamar de socialismo utópico, porque ou eles acreditavam que a verdadeira mudança é pela educação, pela cultura, como Rousseau, ou eles acreditavam que a verdadeira mudança ela vinha naturalmente, os próprios patrões iam ajudar seus empregados. Então, se convencionou chamar essas teorias de socialismo utópico, né? A gente caminha para uma igualdade social, mas isso aconteceria meio que naturalmente. E nós temos o que o Marx vai chamar de socialismo científico. Por que socialismo científico? Porque é baseado em economia. E para o Marx, economia é ciência exata. A própria obra Capital, que eu sugiro que você leia a introdução e o primeiro capítulo, só isso já estaria de bom tamanho para você entender. A introdução, tem várias introduções de várias edições, mas há uma grande introdução do Karl Marx, se não me engano, da primeira edição mesmo, onde ele explica muito bem qual é o intuito daquele livro. Essa introdução um pouquinho mais extensa do Karl Marx já ia te mostrar bastante coisa dessa obra, e o primeiro capítulo do livro ele já vai mostrar a questão da história da humanidade, a questão da importância dos fatos econômicos, tá? Eu tô te falando tudo isso para você entender por que é ciência, por que é socialismo científico. Ele já deixa claro no começo do Capital. É socialismo científico porque é baseado em economia, é baseado em fatos econômicos, tá? Então, para o Karl Marx as coisas funcionam assim. Em poucas palavras, olha, o que você acha desse quadro digital aqui, nessa lousa digital, né? O que você acha? Alguns vão falar, eu acho muito bonita, eu acho muito grande, né? Eu acho que ela, na verdade, é uma TV que você está usando como lousa digital. Cara, esses conceitos que vocês podem ter sobre esse objeto, para o Karl Marx, não importam, não faz diferença para a realidade do objeto. Sabe qual que é a realidade desse objeto? A realidade é que ele foi produzido por alguém, ou seja, um grupo de trabalhadores foi e gastou tempo de vida para produzir isso aqui. É isso que importa, entendeu? É isso que importa. Existe um grupo de trabalhadores que foi e gastou tempo de vida para fazer esse objeto. O que é real nele? É a economia que está por trás dele, é a questão material, é isso que é real. Estou dizendo para você que não importa o que você acha sobre o aborto para o Karl Marx, não importa se você é de esquerda ou se você é de direita. Para o Karl Marx, a gente vai ver a diferença entre o pensamento marxista, que gerou o que a gente conhece, boa parte da esquerda que a gente conhece hoje, e o pensamento marxiniano, que é o pensamento do Karl Marx. Para o pensamento marxiniano, que é o pensamento do Marx, não importa a sua ideologia não faz diferença. Importa que para você estar assistindo aqui essa videoaula, você tem que ter notebook, alguém fez isso, você tem que ter comida no prato para poder almoçar, para poder ter energia, alguém produziu essa comida. O real, a realidade do mundo, ela é material e ela é econômica, e isso é a realidade do mundo. O que você acha das coisas não importa. E como o Karl Marx ele tem como principal ideia no seu livro Capital destruir o capitalismo, né? Ele não tá no livro Capital, ele não vai quase nem falar sobre o comunismo. A ideia dele é destruir o conceito que a gente tem sobre capitalismo, porque por Karl Marx o capitalismo é sempre ruim.
E ele vai fazer então a proposta de uma nova mudança, agora não mudança ideológica, mas mudança econômica. E por isso seria socialismo científico. Seria uma proposta que leva ao socialismo e uma proposta baseada em questões econômicas. Beleza? Agora a gente vai começar a falar realmente de conceitos de Karl Marx. Essa introdução um pouco mais lenta, ela é importante para que a gente realmente entenda as teorias do Karl Marx como um todo e a gente entenda a localização dele, tá? Agora a gente vai falar das duas principais teorias do Marx. Eu digo até para vocês que para você poder enxergar, ver como que o Karl Marx enxerga, como ele vê o mundo, você tem que entender dois conceitos, que são os dois pilares do pensamento marxista, tá? Ou melhor, o pensamento marxiniano, do pensamento do Karl Marx. O primeiro conceito é o conceito de ideologia. Ideologia, né? A gente está acostumado, às vezes, até a ouvir essa palavra hoje em dia, né? Quando a gente acha que uma teoria é ruim, a gente fala, essa é a sua ideologia, né? Ou então a gente fala, essa aqui é a minha ideologia de vida. Mas o que é ideologia para o Marx? Diferente do que a gente às vezes usa hoje, na música do Cazuza lá, né, onde ele canta ideologia, eu quero uma para viver, cara, Karl Marx não, cara, Karl Marx ele vê a ideologia como algo sempre totalmente pejorativo. Ideologia é uma coisa falsa. Ideologia é qualquer ideia, conceito, abstrato ou não, que distorce a realidade. E aí é uma sacada do Marx, velho. Porque ele diz assim, olha, quando o ser humano vê um fato, algo que vai contra o que ele já acredita, a nossa tendência natural não é mudar de ideia. Vamos lá, você tem uma ideologia sobre Deus, sobre a vida, sobre as coisas. Quando você vê um fato que vai contra a sua ideologia, a sua tendência natural não é continuar com a mesma ideia, a sua tendência natural não é mudar de ideia porque aconteceu algo. A nossa tendência é distorcer o fato para que ele possa caber na nossa ideologia. Então é isso que o Karl Marx está dizendo. O que é uma ideologia? Essas teorias que não deixam a gente ver a realidade factual, a realidade material e, por que não dizer, a realidade econômica, o fato que está acontecendo, sabe? A questão mesmo sólida, material. Isso é o que ele chama de ideologia. Nós temos várias ideologias. Eu sempre conto uma história que quem é aluno mais tempo vai lembrar dessa história aí, que quem já teve essa aula comigo, que imagina o seguinte. Você tá aí na sua aula, na sua escola, né? E aí sim, né? Tá lá, acabou as aulas e você vai voltar para sua casa. Só que hoje você não vai almoçar em casa, você vai almoçar perto do colégio ali e sai você e um amigo seu. Um amigo seu que você conheceu há pouco tempo, entrou no colégio lá junto com você há pouco tempo. Você tá indo com esse seu amigo almoçar perto do colégio. No caminho, né, para ir almoçar, vocês estão andando na rua ali, vem um andarilho, um mendigo e passa por vocês. Ele vem na direção de vocês e passa por vocês. Aí você olha esse senhor, esse mendigo, esse andarilho, que ele só passou por você, mas você percebe a idade dele, você percebe o cansaço e você comenta com seu amigo, cara, esse mendigo, esse andarilho deve ter o quê? Quase 80 anos de idade, não sei. Meu Deus, cara, ainda morando na rua deve ser muito difícil. Morar na rua já deve ser difícil, mas morar na rua com quase 80, 70 e tantos anos de idade deve ser muito difícil. E o seu amigo fala pra você assim, cara, você tem dó desse tipo de gente aí? Esse cara, para morar na rua, ele fez alguma coisa de muito errado, entendeu? A vida inteira, porque todo mundo tem oportunidade na vida. Seu amigo olha para você e fala, olha, não tenha dó desse tipo de gente. Na melhor das hipóteses, esse cara é um vagabundo, um loser, né? Isso na melhor das hipóteses, porque você tá com dó dele aí, ele pode ser um estuprador, esse cara pode ser um assassino, né? Bêbado, drogado, pode ser um pedófilo e você tá com dó dele. Não tenha dó desse tipo de gente. Na verdade, o seu amigo, né? Ele tem uma ideologia, provavelmente ligada à ideia da meritocracia, né? E ele, ao ver uma realidade que comoveu você e que talvez até comoveria ele e que vai, talvez, de frente aos conceitos prévios que ele tem de meritocracia, o que ele faz é distorcer essa realidade. Esse senhor que passou por vocês, digamos que ele não é nenhum drogado, nem nada disso. Ele é como outros casos que existem aqui no Brasil. Ele é o caso de um senhor
que perdeu em um acidente a esposa e os filhos, um acidente de carro, entrou em depressão e acabou indo morar na rua. Esse senhor não consegue mais sair dessa situação de rua, já chegou a velhice e ainda está aí morando na rua. Pode ser o caso desse senhor. A ideia é que seu amigo não conhece esse senhor. O que ele fala, o que ele diz aí, o seu amigo, é apenas uma ideologia, tá? Então, assim, isso é ideologia. Ideologia é qualquer conhecimento, qualquer teoria que vá contra a realidade, ou melhor, qualquer teoria que sustenta um conceito de realidade e que traz uma falsa percepção de realidade. Isso é ideologia, né? Vamos pegar aqui, ó, nas palavras de um marxista, né? Onde ele vai dizer assim, ó, ideologia é a manifestação mais evidente e perversa de um divórcio calculado ou consentido entre palavras e coisas. A ideologia, com efeito, nega e dissimula as contradições do mundo sob a aparência coerente das doutrinas. Ela se liberta da realidade ou por encena uma ordem fantasmagórica e deixa patente o artifício da instauração. Ele está dizendo, olha, ela é divorciada da realidade. A ideologia, ela traz uma aparência falsa, né? Então, ideologia é isso, tá? Qualquer teoria que distorça a realidade. Professor, mas como que a teoria do Marx não é uma ideologia? Não, a teoria do Marx não seria uma ideologia porque ela é baseada em economia, entende? Ela é baseada em fatos, em números, por isso ela não seria uma ideologia, né? Porque ela é baseada em fatos e não em teorias. Ele conseguiria mostrar através dos números como e por que ele chegou às conclusões que chegou, tá? Então é isso, uma aula introdutória do Marx. Eu coloquei o contexto dele, né? A infância, a vida dele, falamos um pouquinho da concepção que ele tem sobre o pensamento sociológico, filosófico e falei agora sobre o conceito de ideologia. Uma coisa que você tem que anotar aí, é muito legal para entender Karl Marx, é que tudo isso está por trás da ideia de que Karl Marx nem se vê como um filósofo, nem se vê como um sociólogo. Karl Marx se vê como economista e toda a teoria dele seria uma teoria, na verdade, econômica, tá? Não seria uma teoria em si nem filosófica, nem sociológica, mas uma visão economicista, uma visão econômica do mundo. Na próxima aula, a gente vai começar já falando sobre alienação. E aí eu vou gastar uma aula quase inteira para falar sobre alienação e aí a gente conseguir entender os dois pilares do Marx. O resto fica fácil, tá? O mais complexo é entender esses dois pilares bem. Ideologia, qualquer teoria que não seja baseada em números, em economia, e alienação, a gente vai ver na próxima ideia, que é o resultado da ideologia. Beleza? Semana abençoada para vocês e até semana